Unidos novamente, hoje, para prestar homenagem ao nosso patrono, que dá nome à nossa escola, Dr. Prudente de Moraes. É com grande satisfação que nós recebemos a Escola do Legislativo para coordenar essa roda de conversa junto com vocês. Então, eu vou fazer a abertura, peço permissão para o pessoal da escola para chamar a aluna Sinésia, que é nossa presidente do Grêmio, que ela fez um poema de sua autoria, homenageando as pessoas da africanidade. Já que esse mês de novembro, nós estamos aí comemorando a consciência negra com muito orgulho, né, Sinésia? Então, vamos começar com a Sinésia. Escravidão. O ontem, a liberdade. O tempo na qual um dia nos fora tirado, sem nem prazo para devolver o que a mim estava a pertencer. O hoje, a indignação. O tempo que chamamos de escravidão. E mesmo depois de anos, ainda não conseguimos achar a solução. E esses monstros que não param de nos bater e ainda se sentem no direito de me dizer que sou um homem de cor e por isso não mereço viver sem dor. Sem dor, quero viver, assim vocês não poderão nos deter, pois a nossa cor é o que nos faz lutar, querer e vencer contra esse sistema que só quer usar e depois descartar. Por isso, vamos lutar pela liberdade que um dia de nós tentaram tirar. E mesmo depois de tudo, não desistimos de lutar pela vida que vocês insistem em tirar. Viva a nossa cor, viva nossas raízes, viva todos aqueles que um dia nunca desistiram de lutar, pois nossos ancestrais temos que honrar, e nada nesse mundo poderá nos parar. Somos muitos, não se cale, minha cor não é um crime. Então, a Sinésia, com a declamação do poema, e o professor Everton, que deve estar dando aula agora, convidam vocês, presentes, para observarem, para verem a exposição que eles fizeram, todos os alunos que pintaram os nossos africanos aqui, né, com muito orgulho, na nossa escola, tá bom? Muito bem, agora eu já vou fazer a nossa parte da escola, vou passar para a Escola do Legislativo. Vou chamar a diretora da Escola do Legislativo, a vereadora Silvinha Morales. Agora é com ela, tá bom? Olha só, gente, que bom estar aqui com vocês nessa tarde, né? Me deu até uma saudade, assim. Lembrei quando eu estava, era ginásio e colegial, né? Na escola Jaçanã, Altair Pereira Guerrini e depois Melo Moraes. Me lembrei mesmo, é bem esse tipo de arquitetura nas escolas, né? Salão gostoso. Bom, como a Cristina falou, eu sou a Silvia. Eu estou vereadora na Câmara Municipal através de um mandato coletivo, que é meio diferenciado, qualquer dia a gente conversa sobre isso. Nós já estivemos aqui algumas vezes, num sábado que teve uma atividade aí da escola, depois estivemos aqui falando de sustentabilidade, Dia de Ação de Graças. E é sempre um prazer estar aqui com vocês. A Cristina ontem, inclusive, falou assim, amanhã você vai lá, né? Eu falei assim, lá vou, né? Então, mas eu não tinha nem olhado na agenda. Falei, acho que é no 16 dias de ativismo no combate à violência doméstica, porque está acontecendo tanta coisa. E que bom, né? Que a gente tem vários espaços e vários debates dessa natureza para estar conversando. É importantíssimo estar conversando. E eu e o Pedro, nós coordenamos essa Escola do Legislativo, estamos na organização da Escola do Legislativo. E essa escola, né, então, dentro da Câmara tem uma escola, e essa escola tem esse papel de trazer a participação cidadã para dentro do espaço político, de lá a gente sai também, como estamos aqui hoje, né? E hoje nós vamos estar trazendo aqui para essa conversa, falando sobre Prudente de Moraes, 120 anos de falecimento. Então, nós estamos aqui com a Giovana, com o Bruno, com o Maurício e com o Pedro, que vão estar falando para vocês sobre isso. E todos
sabem, né, que o Prudente de Moraes foi o primeiro presidente civil, né, escolhido pelo povo, e é o nome da escola aqui, muito legal. E eu queria só contar uma historinha rápida, Maurício, que eu tive no O Que Te Assombra esses dias. Eu não vou dar o spoiler aqui, como falam, mas uma coisa que eu achei muito interessante é que o túmulo do Prudente é lindo, maravilhoso. E parece, pelo que o Maurício contou, que ele falava que ele queria um túmulo bem simples, né? Uma pedrinha só. Depois, se você for falar isso, desculpa, já falei. Eu vou aprender também, mas eu lembrei, porque é um projeto que eles fazem um trabalho dentro do cemitério e está lá, né, o túmulo do Prudente de Moraes, e aí eles contam essa história de quem foi Prudente, resumida. Hoje acho que vai ser uma história maior. Então, obrigada, Cristina, pela acolhida, a diretoria de ensino está aí, também os colegas. Eu vou aprender bastante, tenho certeza. E aí, Pedro vai mediar, né? Vai apresentar, debater com eles. Bom, você quer se apresentar? Vou ler seu currículo aqui. O Pedro Motoitiro Kawai é vereador, empresário, administrador de empresas. Entre outubro de 2006 e junho de 2012, foi diretor do Centro Cultural na Estação da Paulista. Foi presidente do Conselho Municipal do Idoso, de 2011 a 2012, período em que trabalhou junto ao Fundeca. Foi primeiro secretário da mesa diretora da Câmara, de 2015 a 2018, presidente e relator da Comissão de Educação, Esportes, Cultura, Ciência e Tecnologia, e presidente da Comissão de Saúde e Promoção Social. Foi também, no biênio 2019-2020, vice-presidente da Câmara de Vereadores e membro da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Atualmente é o segundo secretário da mesa diretora da Câmara, presidente da Comissão de Obras e Serviços Públicos e Atividades Privadas e relator da Comissão da Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural. Importante, né, gente? Que currículo, hein, Pedro? Agora você conversa aí com eles, é com você. Bom, pessoal, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Primeiro, quero aqui agradecer a Cris e toda a equipe do Dr. Prudente por nos receber. Uma tarde muito gostosa, que tenho certeza a gente vai aprender bastante. Quero aqui também agradecer aos nossos facilitadores, né? Eu ia falar debatentes, mas é facilitadores do termo exato, que nós vamos conversar bastante sobre o Dr. Prudente, né? A Silvia já falou, nosso primeiro presidente, não vou dar spoiler nenhum, vou esperar a galera falar, e só vou apresentar porque nós viemos ouvir os três falarem, viu? Se deixar político com o microfone na mão, fica a tarde inteira falando aqui. Então, gente, o Bruno de Doné de Oliveira, ele é bacharel em Ciências Jurídicas pela Unimep, servidor público municipal, lotado no setor de gestão, documentação e arquivo do Departamento Administrativo e Documentação da Câmara Municipal e coordenador do Programa Educacional Conheço Legislativo, do qual é integrante desde 2009. Exerceu a função de diretor de Documentação e Transparência na Câmara no período de abril de 19 a junho de 21 e atua na Câmara desde fevereiro de 2000. Giovana Fenili Calabria, graduada em Arqueologia e História, Arquivologia, não Arqueologia, Arquivologia e História, ambas pela Universidade Federal de Santa Catarina, tem experiência em gestão, preservação, descrição e transcrição de documentos. Atuou como estagiária no Arquivo Público de Santa Catarina. Ela é funcionária temporária do setor de documentação do IBGE catarinense e arquivista da Prefeitura de Marília. É servidora da Câmara Municipal de Piracicaba desde 2019. Maurício Fernando Stênico Beraldo. O Maurício é graduado em História pela Unimep, possui especialização em docência no ensino superior, também pela Unimep, é funcionário do Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes, no cargo de assistente de ação educativa e programação. Tem capacitação em cursos voltados a áreas de museus, espaços culturais, educação patrimonial e afins. Pessoal, então nós vamos conversar um pouquinho sobre o Dr. Prudente. O pessoal da Escola Legislativa vai estar passando uma ficha aí para vocês, não sei se já passou, né? Uma ficha de avaliação. Preencham para a gente, por favor, que é muito importante para a gente ter um feedback de vocês, um retorno
do que vocês acharam, do que vocês sugerem para a escola, tá bom? E a gente vai ter uma tarde de muito aprendizado com essa galera aqui que vocês viram pelo currículo, que são super valorizados aqui na rua. Vocês não têm noção quanto a galera procuram eles, tá bom? Aproveitem bastante, façam perguntas, vamos interagir aqui. Aqui não vai ser uma palestra, vai ser um bate-papo, não é isso? E a gente vai estar conversando com vocês. E agradecer o pessoal do Instituto Histórico também, que está aqui com a gente. Sejam sempre bem-vindos, é um prazer muito grande recebê-los. Tá bom? Ah, e da academia também. Obrigado, viu? Quem começa? Bruno? Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Obrigado, Pedro. Quero agradecer, primeiramente, a Cristina, né, por abrir as portas da Escola Doutor Prudente para a gente, assim como agradecer a todos vocês, alunos e alunas, por nos receber aqui na Escola Doutor Prudente. Há uns 10 dias atrás, né, Cristina, vocês estiveram lá na Câmara, alguns de vocês, no programa Conheço o Legislativo, e a Câmara que tem o nome de Edifício Prudente de Moraes. Lá nós temos o Memorial Prudente de Moraes. Nós temos na cidade o Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes. Nós temos a Rua Prudente de Moraes. Tem uma cidade do estado de São Paulo chamada Presidente Prudente. Tem uma cidade no Paraná chamada Prudentópolis. E nós temos essa escola Doutor Prudente, justamente em homenagem a ele, que nessa semana está fazendo 120 anos do seu falecimento. Então, por essas localidades, as localizações que eu falei para vocês, dá para vocês terem uma noção que nós não estamos falando de qualquer figura, de qualquer pessoa. É simplesmente o primeiro presidente civil da República e um dos vereadores, se não o vereador mais importante dos 200 anos de história da nossa Câmara, tá bom? Então, façam um bom proveito, perguntem, a gente não está aqui só para falar, o Maurício, a Giovana, enfim, só para falar. A gente quer que vocês interajam, levantem, perguntem, debatam, enfim, estamos aqui para responder as dúvidas, acho que vocês não têm muita, mas enfim, o que surgir de interesse de vocês aí, tá bom? Então, para começar, eu quero passar a palavra para o Maurício, para ele falar um pouquinho aí da história pessoal, enfim, profissional do Prudente de Moraes, tá bom? Pessoal, boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite de estar aqui, agradecer o pessoal da Câmara, da escola, e agradecer a vocês também por estarem aqui prestigiando esse momento. Quando eu vim aqui pensando no que falar para vocês, como eu vou falar da história do Prudente, eu falei, será que eles já não conhecem tanto a história do Prudente, que já estão enjoados? Só que hoje mesmo, conversando com a Giovana, eu falei, pode ser que não. Por quê? Eu estudei numa escola chamada Honorato Faustino, a minha vida inteira. E eu nunca soube quem foi Honorato Faustino. Então, na minha escola, a gente não falava do patrono dela mesmo. Então, fui tomar conhecimento do patrono da escola, agora, na abertura da cápsula da Escola Sud, que o Honorato foi diretor da escola. Então, fui tomar conhecimento da biografia e todos os seus feitos, agora, depois de já ter saído muito tempo da escola. Então, eu vou falar um pouco da história pessoal do Prudente, resumidamente. Então, mesmo para quem já conhece, e para quem não conhece também, daí ficar conhecendo um pouco mais da história pessoal e profissional dele. Depois da história política, eu vou deixar aí para o pessoal da Câmara e a gente vai conversando depois. Então, primeiramente, Prudente de Moraes, ele nasce em 1841 e nasce na cidade de Itu. Itu é relativamente próxima da gente, né? Antigamente, então, Piracicaba, quando começou Piracicaba, em 1767, ela pertencia a Itu. E o Prudente, a família do Prudente, ela já tinha terra em Piracicaba muito antes dele vir para cá. Então, quando ele era criança, quando ele tinha lá para os seus 8, 10 anos, a família já tinha terra aqui na cidade e ele passava algum tempo para cá. Só que ele nunca chegou a morar aqui na infância. Então, ele sempre morou em Itu e vinha passar para cá. Depois, ele vai para São Paulo para estudar. Ele é formado em bacharel de ciências jurídicas, né, advogado, e ele é formado pela Faculdade do Largo São Francisco, que eu não sei se vocês sabem, mas é uma faculdade que existe até hoje. Hoje ela é ligada à USP, é uma das melhores faculdades de advocacia aí que o Brasil tem. E nessa faculdade que ele começa a ter os primeiros contatos com os ideais republicanos. Então, o Brasil ainda era uma monarquia nessa época, né? Vivia sobre o regime monárquico, e ele começa então, a ter com os colegas dele contatos primeiros com os ideais republicanos, né? Contanto que vários colegas da faculdade dele também depois, alguns se tornaram presidente depois dele, e muitos também participaram do meio político do Brasil.
Após formado, aí sim ele vem para Piracicaba. Então ele vem já para advogar aqui, começa advogando na Rua Moraes Barros, na Rua Boa Morte, junto ao gabinete do seu irmão. O irmão dele é o Manoel de Moraes Barros. Também pouca gente conhece, né? Aqui em Piracicaba a gente tem a Rua Moraes Barros, a Escola Moraes Barros, que é uma homenagem ao irmão dele, né? O Moraes Barros também foi político e chegou até a ser o cargo de senador da República. Então ele começa a advogar junto, e junto também eles começam a participar dos partidos políticos. Nessa época, mais ou menos 1873, então é fundado o Partido Republicano Paulista, que é o grande motor para se fazer república no Brasil. Então ele começa a participar desse partido e começa a ter os ideais republicanos, até um pouquinho antes disso ele entra então na carreira política. Passando rapidamente para a carreira política, depois vou deixar para eles falar, mas ele começou sendo vereador da cidade, então ele foi vereador por vários mandatos. Depois ele foi também deputado provincial, província, então seria o estado hoje, né? Ele foi deputado provincial por São Paulo. Depois deputado geral pelo Brasil, como seria o deputado federal hoje. Depois governador de São Paulo, então foi o primeiro governador do estado de São Paulo. Depois senador e depois presidente da República, né? Então, como o pessoal disse, o primeiro presidente civil do Brasil, porque civil é uma pessoa que não é militar, né? Já que nossos dois primeiros presidentes eram militares, né? Eram generais do Exército. E além dele ser o primeiro civil, ele foi também o primeiro a ser eleito pelo voto. Então, a primeira vez que houve eleição no Brasil para um presidente, quem ganhou foi o Prudente de Moraes. Então, isso é um feito também histórico no Brasil, porque a gente pensa como que um político saindo de uma cidade pequena do interior de São Paulo é o primeiro presidente civil e o primeiro eleito pelo Brasil para comandar o país. E depois dessa parte política, eu vou deixar para o pessoal falar, e depois eu retorno para falar então um pouco depois que ele deixou de ser político, a parte também pessoal dele. Então um pouquinho da família, um pouquinho dos últimos momentos de vida dele. E qualquer pergunta que vocês tiverem, daí a gente vai debatendo. Olá, boa tarde a todos, como vocês estão? Eu sou a Giovana, eu sou arquivista, então eu vou puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado e falar de documentação. Porque o Prudente foi vereador por muitos mandatos na Câmara, e lá temos muitos registros dele. Ele teve uma atuação muito marcante em vários aspectos. O primeiro mandato dele foi em 1865. Ele foi o mais votado, por isso ele virou o presidente da Câmara. E tem muitos documentos muito interessantes lá que mostram a trajetória de quanto ele foi importante para a cidade. Talvez o que eu mais gosto, o mais marcante. Vocês sabiam que Piracicaba se chama Piracicaba por causa de Prudente de Moraes? Vocês sabem qual é o nome anterior de Piracicaba? Tá quase. Vila Nova da Constituição. Quando Piracicaba subiu a vila, deixou de ser uma freguesia, ou seja, criou sua independência, sua autonomia política, ela recebeu um novo nome, que foi Vila Nova da Constituição, em homenagem à Constituição portuguesa. Sim, portuguesa. E é engraçado que, literalmente, um mês depois, a gente ficou independente. E carregamos esse nome até 1877. E foi uma indicação de Prudente de Moraes, que solicitou a volta do nome antigo e popular da cidade, e por isso chamamos hoje de Piracicaba. Outra documentação muito interessante de se ver na Câmara diz referência à eleição seguinte que teve. A primeira que Prudente participou foi em 1865. Só que em 69 ele não foi eleito para vereador, ele não voltou para o cargo. Só que ele mesmo fez uma representação para o governo falando de quanto fraudulenta foi aquela eleição. Ele contou nessa representação, que é um documento que tem posse, ainda está lá no nosso setor, de como nas vésperas daquela eleição, os policiais tomaram as ruas ameaçando os votantes do partido dele. Eles eram ameaçados de prisão, de serem obrigados a se recrutar para o exército, lembrando que estava acontecendo a Guerra do Paraguai, ou seja, eles iam ser mandados para a guerra. E ele relata todas as prisões, de como aquelas pessoas foram abordadas para não votar nele. E um fato curioso é que outra figura muito conhecida, que era, vamos dizer, oponente direto de Prudente de Moraes, era Barão de Resende.
E o Barão de Resende, na época, era do partido oposto e delegado de polícia. Então, a gente tem duas figuras muito importantes para a história de Piracicaba, e os nossos documentos contam como esses dois ideais diferentes, que eles realmente tinham ideais muito diferentes. Temos o Prudente de Moraes, como você sabe, abolicionista, republicano, e o Barão de Resende com o extremo oposto, escravagista, monarquista. Esse embate direto entre os dois é uma que vocês podem observar diretamente na documentação da casa. Como falaram aqui, ele foi muito atuante desde a construção do primeiro hospital de morféticos, na época como eram chamados, hoje conhecidos, acometidos por hanseníase, e entre outras muitas atuações, que não dá para listar todas aqui, porque é uma pessoa realmente muito atuante, mas os ideais dele se mantêm hoje de alguma forma. Pedro, Maurício? Mauricião, alguém tem uma pergunta? Sigamos. Pessoal, então essa história do Prudente política é também bastante conhecida, né? A gente sempre que vai falar do Prudente de Moraes, você pode ver em livros, você pode ver em filmes, você pode ver em documentários, sempre as pessoas batem nessa mesma tecla, né? A história política dele. E lá no museu, não sei se vocês já conhecem, né? Um pessoal que foi hoje lá, mas para quem não for, já deixo o convite para visitar. A gente tem uma parte bastante importante também, que é falar da vida pessoal dele, vida pessoal e vida profissional. Então, como eu disse para vocês, né, depois que ele veio para Piracicaba, ele constitui sua família aqui. Prudente foi casado com a Adelaide Bem-vinda de Moraes Barros, e ao todo tiveram 10 filhos. Esses filhos, alguns seguiram na carreira política, outros não. Então, são 6 mulheres e 4 homens, né? Um dos homens também chegou a ser vereador, chegou a ser também deputado e até senador. Os outros não, os outros tiveram atuações mais apagadas assim, na esfera política, né? Foram mais advogados e outras profissões. No museu, a gente também fala bastante das vontades pessoais do Prudente. Então, como a vereadora ali no começo citou, o Prudente, antes dele falecer, ele deixa no testamento dele que ele queria ser enterrado em Piracicaba. Então, ele morou a vida inteira aqui, fez toda a sua vida profissional e pessoal aqui. Quando ele foi eleito presidente, ele foi para o Rio, né, que era a capital do Brasil, ficou os 4 anos do governo lá, só que nesse tempo ele já estava bastante doente, estava já previndo a morte dele. E no testamento ele deixa isso escrito, que ele fala que ele gosta muito do Rio de Janeiro, mas ele gosta mais ainda do estado de São Paulo e da cidade dele, Piracicaba. Ele já cita Piracicaba como a cidade dele. E ele pretende, então, que ele queria ser enterrado em Piracicaba, e o desejo dele era que ele fosse enterrado num túmulo que fosse uma simples pedra, que tivesse o nome dele completo, as datas de nascimento e as datas de morte. Somente isso. Só que hoje, quando a gente vai ver o mausoléu lá, né, do Prudente de Moraes, não sei se vocês conhecem, essa vontade não foi respeitada, né? Então, a gente tem um mausoléu enorme, é o maior túmulo do Cemitério da Saudade, e ele, a esposa e alguns dos filhos estão enterrados lá. Outra coisa também bastante interessante que a gente tem de acervo no museu, e no trajeto do museu a gente aborda também, é o lado pessoal do Prudente com os seus filhos. Então, sempre que a gente ouve, né, as pessoas mais velhas falarem esse trato pessoal que um homem já de certa idade, presidente, o trato que esses homens tinham com os filhos era um trato muito frio, vamos dizer assim, né? Então, não tinha esse tipo de trato que a gente tem hoje. Porém, o Prudente, a gente tem mais de 100 cartas pessoais dele, que ele se correspondia com os filhos toda semana. Então, quando ele foi para o Rio de Janeiro, alguns dos filhos os acompanharam, alguns dos filhos ficaram aqui na casa dele, né, que é o atual museu. E nessas cartas ele cita, você vê uma pessoa extremamente carinhosa, extremamente dedicada com os filhos, perguntando o dia a dia dos filhos, o que eles fizeram, se estavam estudando, se não estavam, se estavam precisando de alguma coisa. Se alguém estava doente, ele perguntava recorridamente se a pessoa já tinha melhorado. E a assinatura dele, sempre ele colocava como despedida, um abraço do papai e amigo Prudente de Moraes. Então, sempre que a gente vê essa pessoa do Prudente de Moraes nas fotos, a pessoa política, e depois você vê uma carta dessa, a gente vê esse contraponto, né? Que apesar de ser uma pessoa sisuda, uma pessoa séria, ele tinha esse carinho com os filhos, que, acredito eu, não era muito recorrente nessa época, né? Os homens eram mais distantes assim, dos filhos, deixando esse papel mais para a mulher, né? Então, esse é um dos itens também que a gente tem no museu,
que vocês podem ver que são as cartas do Prudente e essa parte mais pessoal dele, né? Mais esse trato com a família dele. Uma pergunta, Maurício. A gente sabe que, por cima, você sabe melhor que eu, que nós aqui, a personalidade de Prudente de Moraes, né? Eu acho que a personalidade dele tinha a ver com o nome Prudente. Ele era uma pessoa mais ponderada. O quanto esse traço da personalidade dele ajudou ele a assumir o país enquanto primeiro presidente civil e talvez pacificar, conciliar algumas situações críticas na época, assim, porque a gente sabe, para ocupar alguns cargos é necessário ter muita ponderação, muito equilíbrio, certo? Senão você vê o negócio, o governo desandar. Então, quanto a essa questão do Prudente ser prudente, não só no nome, o ajudou? Poderia dar uma palavrinha para a gente sobre isso? Exato. O Prudente, ele não era só prudente no nome, né? Ele foi prudente a vida inteira. Então, ele tem até uma frase que ele deixou, que está escrito: sou prudente no nome, prudente por princípios e prudente por hábito. Sou também prudente procurando evitar questões pessoais odiosas. Então, ele sempre foi prudente em todo o trato. Os outros políticos chamavam, o apelido dele era Prudente, o nome Prudente de Moraes, o apelido era Prudente demais. Porque toda vez que ele ia tomar alguma decisão política, ele nunca tomava assim de sopetão, né? Então, ele sempre pensava, sempre analisava, consultava todos os seus políticos mais próximos, né, para ver aquela decisão. E uma coisa que sempre foi bastante recorrente no mandato dele foi sempre seguir a Constituição. Então, todos os documentos que a gente já leu sobre ele, que a gente tem sobre ele, sempre ele falava: o país só dará certo se a gente seguir a Constituição. Então, nos 2 primeiros mandatos, como eu falei para vocês anteriormente, que são os mandatos militares, a Constituição não foi tão seguida assim, né? Foram alguns mandos e desmandos. E com o Prudente, não. Ele falando, mesmo eu tendo alguns desgostos e mesmo tendo minha imagem manchada, eu sempre vou seguir a Constituição. Então, isso foi sempre um fator marcante, como o Bruno falou, para que pegar esse país no começo de uma república. Então, o Prudente, apesar de ter sido o 3º presidente, é o primeiro civil e é um presidente que ocupa o lugar para, então, deixar esse militarismo de lado e começar, assim, a República do Brasil. Então, a gente chama ele lá que ele foi o consolidador da República. Se não fosse ele, a República já estaria, já teria acabado de novo, voltando para uma monarquia, ou os militares tinham assumido e rasgado a Constituição. Então, o Prudente sempre foi, a esfera federal dele sempre foi pautada por seguir a Constituição, que foi extremamente importante, então, para consolidar essa república e por colocar os países no eixo, aí, como o Bruno disse, que é um começo muito difícil, que teve que agradar muitos setores diferentes. Então, ele foi o responsável por isso. Por isso que a gente chama de consolidador da República, o Prudente. Bom, Giovana, você falou na história política da época do Prudente, né, que nós tínhamos dois opostos, uma polarização como nós vemos hoje, né? A política hoje está polarizada, direita e esquerda, e naquela época também, escravagista ou não, ou republicano. Nos documentos que nós temos lá, que vocês têm no departamento, guardadas, obviamente, as devidas proporções ou atualizações, algumas outras histórias relatadas por Prudente se encaixariam nos dias de hoje? Porque eu sou muito curioso quanto a isso. Porque, às vezes, a gente pega uma música do meu tempo, eu estou com 52 anos, a gente começa a ouvir as letras, elas se encaixam perfeitamente hoje. E aí, você contando a história do Prudente, aí eu comecei a analisar. Falei, poxa, se lá atrás já era polarizado, né? Obviamente já era mais normal ser polarizado, hoje já não, né? Já, teoricamente seria mais democrático e mais opções, né? Então, além dessa polarização, nos documentos, ele relatava alguma coisa que fala assim, pô, hoje se encaixa? Tem algum exemplo que você se lembre? Pode ser até uma mistura entre falando da prudência do Prudente e a questão da polarização, que volta à questão do escravagismo, do abolicionismo. Prudente sempre buscou a maneira, dentro da legalidade, dentro da legislação, dentro da sua função política, para pôr seus ideais ou suas ideias em ação.
Tanto que, em tratando de abolicionismo, quando ele estava na Assembleia Provincial, ele tentou aprovar leis que taxavam os escravos para tentar acabar a escravidão. Então, ele não buscava a militarização, buscava, dentro da prudência, a sua própria lei. Tanto que tem um documento muito legal, que é um pedido de custas do Prudente. Ele atuava particularmente como advogado, ajudando tanto libertos quanto não, e ele pedia custas à Câmara para ajudar a pagar as custas desses casos que ele atuava como advogado. Então, mostra um pouco da prudência do Prudente, sempre atuando dentro da lei, dentro de tudo, dentro de um mundo tão polarizado, que sim, era muito, com essas duas grandes cabeças, né, o que é o Barão de Resende versus o Prudente, mas o Prudente sempre, nunca usando a força, né, que a gente vê um lado usando a força policial, não vou falar que parece com alguma coisa de hoje, para não dar problema, mas usando a força policial, e o Prudente, por outro lado, usando a lei, usando a representação, usando a denúncia para tentar parar isso. Eu acho que é o que tem mais perto. Pessoal, o professor João preparou sua turma de eletiva com algumas perguntas sobre o Prudente. Que chique. Então, aí, João, você não quer comandar? Eu vim perguntar aqui com eles para que eles possam interagir, porque estou vendo que a criançada está dormindo. Está muito calor, né, João? Aí, quem sabe, eles ficam mais animados. Cadê a turma da eletiva do João? Cadê? Tá bom. Ai. Vamos. Pessoal, boa tarde para quem eu não vi ainda. Acho que eu vi todo mundo. Os da frente aqui ainda não, uma parte. Pessoal da eletiva, nós tivemos reunidos na última sexta-feira, discutindo... Segunda? Não? Foi segunda ou sexta? Agora eu já não lembro mais. Discutindo algumas perguntas sobre o Prudente. Uma vez que a gente foi na Câmara, fizemos um feedback com eles, e depois, hoje, a gente teve com outro grupo no museu, Prudente de Moraes, mas pela manhã. E nós chegamos a debater algumas perguntas sobre o Prudente, algumas curiosidades. Uma foi revelada aqui, né, que é a esposa dele, né, que já foi falado aqui com vocês todos, mas algumas particularidades do Prudente de Moraes, o presidente civil do Brasil, que também é uma outra pergunta que a gente tinha feito na ocasião, né? Quem foi o primeiro presidente civil? Porque no ensino fundamental isso é importante. No ensino fundamental do 2, nono ano, alguns conceitos sobre política estão sendo ainda solidificados. Eles não estão completos como o ensino médio, né? Que você já eleva o debate para outro nível. No fundamental, eles vão ganhar esse conceito para, no médio, eles poderem desenvolver o conceito e, quiçá, depois serem agentes ativos mesmo na política, obrigado, na política não só piracicabana, né, mas qualquer outros lugares. E aí eu preparei esse quiz aqui, muito simples, nada muito... Mas, por exemplo, que foi debatido conosco, não sei se eles vão lembrar, mas eu tenho uma pergunta e algumas opções. Essas opções, isso é importante também esclarecer, elas são ligadas a fatos históricos, né, que aconteceram no nosso país. Tendo em vista que o Prudente, ele extrapolou a nossa cidade, né, ele é um cidadão do mundo. Então, eu acreditei que convinha colocar algumas datas. A gente não trabalha com datas em si, mas como é um quiz, tá? Então, por exemplo, a data de nascimento do Dr. Prudente de Moraes. E aí eu tenho aqui 5 opções, e aí a turma da eletiva primeiro segura o ímpeto aí, porque vocês já sabem, mas vamos ver se os outros, né, conseguem descobrir. Tá, a data de nascimento dele. Todo mundo sabe que o Prudente, ele foi eleito no finalzinho do século XIX,
Então, coloquei aqui, 2/5 de 1.500. Muito antigo para ser 2/5 de 1.500. 15/11 de 1889. É só para esclarecer. 2/5 de 1.500 foi a data em que Pedro Álvares Cabral teve autorização de poder continuar a sua navegação até as Índias. Foi nesta data. 15/11 de 1889 foi a data de nascimento dele? 15/11 de 1889 foi a proclamação da República, a data oficial. 7/9 de 1822, é essa a data? Não. 7/9 de 1822 é a independência do Brasil, né? 4/10 de 1841. Aí o pessoal da eletiva está trapaceando, como sempre, né? Exatamente. Nascimento. Ó o Eros, fale Eros. Sempre. 4 de outubro de 1841, data de nascimento. E a data de falecimento? A data de falecimento do Prudente. Quem falou aí? Quando foi, Amaral? Perfeito, dezembro. Agora eu vou citar 3 de dezembro. Pessoal que estava no museu vai acertar essa. Qual cidade que Prudente de Moraes nasceu? Perfeito! Pessoal que foi hoje no museu escutou isso. Maravilha! Agora uma mais complicada. Exato. Piracicaba pertencia a Itu. Hoje eles tiveram uma aula lá no museu, foi bem legal. O nome do irmão do Dr. Prudente de Moraes. É o pessoal da eletiva trapaceando de novo. Puxa vida, viu? Quem é? Manuel de Moraes Barros. Então, vamos lá, pessoal. Aqui, Prudente de Moraes nasceu em Itu, nós vimos isso no museu também hoje, e vem para Piracicaba. Qual é a profissão dele antes de ser presidente da República? Pô, estão afiados, viu? Só para fazer um registro, a dona Araci aqui não faz parte da eletiva do João, ela não errou nenhuma até agora. Parabéns, dona Araci. Enquanto professor de história, por um lado, eu fico feliz que eles estão acertando, né? Seria, se eu passasse vergonha aqui, a eletiva ia ver só. Terminando aqui as nossas perguntas, qual é a guerra importante, que nós vimos hoje no museu também, vimos a foto dele lá, que o Prudente teve que enfrentar enquanto presidente? Canudos! Nós fizemos o quiz aí, nós fomos no museu, pronto, esclareceu para todo mundo. Então, olha, a importância da visita ao museu, à Câmara, olha como que é importante. Pessoal aqui, na hora do quiz na sala, eles estavam respondendo de acordo com a biografia que tem na sala lá, Dr. Prudente, segundo andar que a gente foi, e eles decoraram, foi bem legal. Aqui foi falado, mas vamos ver se vocês se lembram. A cidade do interior paulista que recebeu o nome em homenagem ao Dr. Prudente. Qual é o nome da cidade? Presidente Prudente.
Foi falado aqui também, né? O Eros responde com delay. Depois que todo mundo responde, ele responde. É o nome dele, tá? Não é piada, viu? Pessoal, Prudentópolis. Lá na Câmara a gente viu essa referência do Prudente. Então, pessoal, muito legal. Parabéns, eletiva, estavam afiados aí, lembraram. E obrigado vocês pela presença, viu? Pessoal, alguém mais quer falar alguma coisa, quer perguntar, arriscar? Então, peço mais um pouquinho da atenção de vocês aqui para a gente continuar nosso bate-papo. O Prudente de Moraes foi maçom, é isso, Maurício? Inclusive, o vereador Pedro Kawai, esses dias conversando comigo, ele pediu para eu conversar com um colega nosso da Câmara, que faz parte da maçonaria, e para a gente conversar um pouco sobre a atuação do Prudente enquanto maçom, se tem alguma publicação nesse sentido. E o Sandro me apresentou um livro referente à loja Prudente de Moraes, que é uma das lojas maçônicas daqui da cidade. E eu dei uma olhada nesse livro, algumas passagens, e ele relata uma coisa com relação à personalidade do Prudente. Acredito que isso seja real, verdadeiro, o Maurício vai confirmar para a gente aqui. Fala que depois de deixar a presidência da República, Prudente de Moraes volta para Piracicaba e volta ou continua advogando, não sei. E um dia disse que o filho dele, o Prudente de Moraes Filho, é isso que chamava, Maurício? Ele chegou lá e viu o Prudente se aprontando, se arrumando para uma audiência. Por causa de um advogado que teve que ir até Santa Bárbara e não podia fazer audiência, ele falou assim, mas espera aí, o senhor vai fazer uma audiência? Um ex-presidente da República se dando ao papel de fazer uma audiência? Como assim? Aí disse, o Prudente teria respondido para o filho dele que todo trabalho é digno. Tipo, querendo dizer, não é porque eu fui presidente da República, ocupei o cargo mais alto do país, que eu não vou atuar, entre aspas, como um simples advogado no interior de São Paulo. Maurício, pergunto, essa humildade dele, esse desprendimento, assim, é uma coisa que ele demonstrava também em outros atos, depois de sair da presidência da República e voltar para Piracicaba? Exato. O Prudente ele sempre teve hábitos assim bem simples. Tem algumas curiosidades enquanto ele foi presidente. Então, enquanto ele estava na presidência no Rio de Janeiro, um dos primeiros atos que ele fez foi fechar os salões de festas. Ele não dava festa, ele não dava jantares, porque ele achava que era desperdício de dinheiro público. Então, ele ficou os 4 anos sem dar esses tipos de festas, de festividades, de jantares, para economizar esse dinheiro público que ele achava desnecessário. Durante a presidência também, lá no Rio de Janeiro, mesmo ele estando lá, ele mandava sempre fazer as roupas deles aqui em Piracicaba. Ele tinha um alfaiate próprio aqui, que ele sempre mandava costurar, fazer roupas novas ou remendar as próprias velhas dele aqui em Piracicaba. Porque também ele achava que não devia sair daqui, né? Ele sempre fez aqui, não é porque ele era presidente que ele ia deixar de fazer essas coisas mais simples. E a gente tem também como curiosidade lá no museu uma caderneta dele, pessoal. E nessa caderneta, ele anotava todos os gastos pessoais dele. Então, ele anotava, por exemplo, o quanto ele gastou com selo, o quanto ele gastou com café, o quanto ele gastou no restaurante, o quanto ele gastou com estadia de hotel. Tudo isso ele gastava, porque ele falava que sempre que ele tinha que ter o controle do dinheiro, e ele fazia isso também com as contas públicas, né? Então, ele sempre anotava todos os gastos pessoais e todos os gastos públicos dele também. Tudo sempre separado, né? O dele ele gastava com o dinheiro dele mesmo, e as contas públicas ele sempre também tentava economizar o máximo possível. Então, ele sempre foi essa pessoa simples, de hábitos simples, de uma pessoa do interior de São Paulo, que, mesmo sendo presidente do Brasil, não perdeu esses atos aí durante a presidência. E depois que ele deixou de ser presidente, ele voltou para cá e continuou advogando ali no mesmo escritório dele até o falecimento dele, né? Então, ele não mudou nada a vida dele. Mesmo ele sendo um ex-presidente, ele continuou advogando e participando um pouco da vida política também. Bom, a gente sabe também que tudo que a história retrata hoje, tudo a gente fica sabendo de história através de documentação, né?
os museus, as bibliotecas. E nós temos na Câmara, nós temos em Piracicaba, além do Museu Histórico, nós temos também um centro de documentação da Câmara, que é a Giovana, que é responsável lá. Giovana, nós estamos, inclusive, quero aproveitar a oportunidade, tanto a sua equipe como a equipe do museu, pelo trabalho que foi feito com o Sul de Minúcio, na cápsula, parabéns, foi referência, foi notícia a nível nacional. Piracicaba, mais uma vez, foi mostrada, foi olhada como respeitosa à história da sua população, a história do seu povo. E se a população em geral quiser ter acesso a esses documentos, como é que é feita essa catalogação, como é que é feito esse trabalho de manutenção, porque tem papel que tem mais de 200 anos, mais de 100 anos no caso da cápsula, enfim. Como é que é feita essa manutenção? Se eu quiser ter acesso, a população em geral, se as pessoas quiserem ter acesso, como é que funciona isso? Tá ligado? Agora tá. Os documentos, sim. O mais antigo documento que a gente tem na Câmara é de 1784, que fala sobre a mudança de margem da cidade e da outras questões. É um trabalho longo, é um trabalho cuidadoso, que não pode ser feito com pressa, que vai desde a higienização, restauração desses documentos, leitura de manuscritos, transcrições. E hoje em dia a Câmara, o nosso setor, e a gente está com muita vontade, estamos tendo um pouco de sucesso, fazer esses documentos saírem das quatro paredes, que a gente está tudo preservado, tem a história de Piracicaba, pelo menos um pedacinho dela está com a gente, e a gente está se esforçando para fazer ela furar essas quatro paredes e a história de Piracicaba atingir o público geral. Estamos com um sistema, se vocês tiverem interesse, no site principal da Câmara tem um acervo histórico. Se você clica lá, aos poucos a gente está alimentando com toda a documentação da Câmara. Já tem disponível 2.000 itens, hoje entrou um novo, que são todas as leis de Piracicaba do período de 1909 a 1915. Tem atas, tem fotos, tem curiosidades, documentos, o clássico Clube de Solteiros, que eu adoro, atas da Câmara, e aos poucos a gente está alimentando. Se tiverem que fazer uma pesquisa, entrem lá, está super legal. A gente está com o Instagram também, câmara.doct, se quiserem seguir a gente. A gente coloca achados do arquivo, achados da cápsula, achamos na cápsula agora, que a gente vai tentando aos poucos fazer a história de Piracicaba furar, o que inclui a história do Prudente, querendo ou não, furar as nossas quatro paredes, furar o arquivo e chegar na sociedade, que ela é a maior interessada, né? Quem não tem história não tem nada. Quem esquece o passado repete alguns erros que não precisavam ser repetidos hoje em dia. Eu, na verdade, estava falando aqui com a Cristina que se Prudente fosse candidato agora, se fosse, a gente votaria nele, né? Um cara sereno, né? Uma pessoa com boas ideias, boas intenções. E só fazer esse relato de que, pela foto, parecia que era um cara bravo, né, Maurício? Assim, não, nossa, sisudo, bravo. E quando eu fiz esse passeio lá no cemitério, eu já gostei, quando você falou que ele queria um túmulo simples e no fim foi, né, uma ostentação de túmulo. E, na verdade, eu queria só falar que eu conheci um bisneto do Prudente de Moraes, um amigo mesmo da prefeitura, na época, e que é até bem parecido com ele, barbudo, assim, magrinho, bem interessante. E só dizer que aprendi bastante aqui hoje, e a dinâmica é excelente, tanto do professor como suas, né? Não fica uma coisa cansativa, fica um bate-papo, mas eu vou pedir licença para sair, porque está tendo outra atividade lá, e a Cristina falou, fala um tchau aí. Então, gente, tchau, obrigada aí pela acolhida, viu? Aí, brigadão, em nome da escola, né, Pedro? Depois você termina aí com eles. Obrigada. A Silvia citou uma questão interessante, ela conheceu um bisneto de Prudente, e eu passo a pergunta para o Maurício aqui. Exatamente. Não é você, Maurício? Eu passo pro bisneto do Maurício. Olha só. Exato. Tranquilo. Ô, Silvia, aproveito que você está saindo, agradeço já a disponibilidade, né? Parabenizo pelo seu trabalho lá na escola enquanto diretor, assim como o Pedro, coordenador. Excelente trabalho que vocês têm feito ao longo desses 2 anos, 2021 e 2022, e que assim continue pelos próximos, tá bom? Trabalho excelente que vocês fazem lá, e obrigado por proporcionar para a gente essa possibilidade aqui. Valeu.
Então, retornando, pessoal, Maurício, a Silvia conheceu um bisneto de Prudente. Tem mais familiares dele, bisneto, bisneta, enfim, que estão vivos e que, porventura, tenham contato com vocês do museu, ou com alguém mais que você conheça? Sim, até aqui em Piracicaba, pelo que eu conheço, o tempo que eu trabalho no museu, eu conheci 2 bisnetas dele, né? São 2 senhoras já. Tinha bastante contato anteriormente, então elas faziam parte da Sociedade de Amigos do Museu Prudente de Moraes, então elas meio que ajudavam o museu em exposições, no que o museu precisava. Depois, com a pandemia, a gente perdeu esse contato. Pelo que eu fiquei sabendo, elas mudaram de cidade, mas até antes da pandemia elas tinham bastante contato. Então, elas iam para o museu, sempre estavam visitando, sempre perguntavam se estava precisando de alguma coisa. E elas têm bastante carinho, então, pelo museu, né, por ter sido a casa do Prudente. Lá tem uma parte também que fala da família dele, então tem a foto das avós delas, né, então elas têm bastante carinho pelo museu. Mas o contato era até antes da pandemia, depois disso a gente já perdeu bastante. Pessoal, eu queria só fazer uma provocação aqui com vocês. Professor, cadê o professor? A turma que foi no museu hoje, sempre tem um objeto, alguma coisa que chama mais atenção, né? Eu queria saber de vocês, qual que foi o quadro, qual que foi o objeto que mais chamou a atenção? A ponta da flecha. Quer falar sobre ela? Bom, a gente tem pontas de flecha lá, né? Porque, deixa eu só explicar também, para quem não conhece o museu ele não fala só do Prudente, né? O museu, apesar de ser a casa do Prudente, fala da vida toda dele, mas fala da história da cidade de Piracicaba. E da história da cidade é uma história linear. Então, começa com os povos originários e vai passando pelo tempo até chegar na industrialização da cidade. Então, na primeira parte do museu, quando a gente vai falar sobre os indígenas que habitavam aqui, a gente tem, sim, essas pontas de flecha que são feitas de pedra, né, que usada para pesca, para caça, e alguns outros materiais pertencentes a essas etnias indígenas que habitavam para cá. Sim, a gente tem um quadro também, que ela citou aqui, um quadro da filha dele. É um quadro de 1895, da Maria Teresa, que é uma das filhas dele que faleceu muito nova. Então, nessa época, né, era bastante comum crianças falecerem por diversos motivos, já que não tinha vacina, não tinha remédio, né, não tinha, a medicina ainda não era tão avançada. Então, essa Maria Teresa, ela falece quando ela tinha 11 anos, e tem um quadro lá que foi doado por um familiar do Prudente, mas não daqui de Piracicaba, algum familiar que entrou em contato com o museu e quis doar para que o quadro voltasse para a casa dele. Então, a gente tem esse quadro da Maria Teresa, que é uma das filhas que ele perde com 11 anos. Sim. E das últimas palavras, uma das últimas palavras, né, que é esse estágio já terminal do Prudente. Ele morreu de tuberculose, né, uma doença bastante comum também na época. E uma das frases que tem marcada lá no museu é mais ar, Paulo, mais ar, Paulo. Mais ar por essa doença, né, atacar o pulmão, não deixar a pessoa respirar. E o Paulo é o Paulo de Moraes, né, que é o sobrinho dele, filho do Manuel de Moraes Barros, que também era o médico dele, né? Então o Paulo cuidou dele a vida toda e nesses momentos finais ficava então com um balão de oxigênio, auxiliando o Prudente, abanando ele e ele pedindo sempre mais ar por não conseguir mais respirar, por estar com os pulmões comprometidos e acaba falecendo então de tuberculose. Escândalo político assim, por tudo que a gente já viu em toda a bibliografia que eu li, não. O maior escândalo que a gente não é um escândalo, mas assim, a maior pedra no sapato que a gente chama do Prudente é a Guerra de Canudos, né? Porque tem muita gente então que a guerra terminou num massacre violento. Então tem muita gente que condena o Prudente pelas atitudes de mandar o exército para lá para exterminar o pessoal de Canudos. Mas agora escândalo assim de corrupção, essas coisas de governo, pelos documentos que eu já li, que são muitos, nunca teve nenhum, não. Que me chamou a atenção quando eu fui fazer o quiz e eu fui pesquisar o Prudente em si. O período eu conheço, o Prudente que era o meu objeto quando eu fui fazer o quiz. E nós estávamos discutindo isso ali no fundo, informalmente,
de que a ideia de não ter escândalo, a ideia de ter uma pedra no sapato, a ideia de passar o governo sem eu encontrar um grande feito, como a gente encontra na contemporaneidade, Fernando Henrique Real e assim por diante. Esse grande feito Prudente não mostra, pelo menos. Só que o não mostrar parece que é o mostrar, que é a solidificação da República. Eu acho que, por isso que eu peguei a sua frase, que você falou assim, o cuidado que ele tinha de seguir a Constituição. E isso é um legado para nós. O seguir a Constituição é um legado. A Constituição é a lei máxima do país. Se nós não aprendermos isso, então o grande legado, de vez de ficar fazendo grandes obras, foi ter ensinado a gente de que forma nós podemos solidificar a nossa democracia, solidificar a nossa república. Seguindo a Constituição. Como todos, se todo mundo seguisse a Constituição, nós todos viveríamos muito melhor. Então, eu só complementando que eu lembrei, a gente procurou, não encontrou, e falou assim, mas o legado está aí. O legado foi ter saído da monarquia, passado por 2 períodos ali do exército, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, e depois, com a Constituição, tentar manter ela funcionando. Porque se ele falha, se tivesse um escândalo, se ele fizesse algo, tudo aquilo ruiria, todo o esforço iria voltar muitos anos até retomar de novo. Então, só complementando, que eu achei bem legal por causa da pesquisa que a gente estava fazendo. Então, valeu. Pois não? É só uma curiosidade que eu nem sei se tem como, né? Mas ainda sobre o quadro da criança, que teve mais gente ali, da menina, né, que ele perdeu pequena, a gente fez uma busca rápida no Google ali e aparece, acho que 7 filhos dele. Mas não aparece o nome Maria Tereza. Era uma 8ª filha ou... Enfim. Pessoal, essa questão dessa pesquisa, eu já vi também muita bibliografia citar 7 filhos. Mas é porque essa bibliografia estava sendo escrita no momento. Então, no momento que foi escrita, ele estava com 7, porque ele perdeu 3. Então, um falece com 33 anos, o primeiro filho dele. Depois a Maria Tereza com 11 anos e a Maria Jovita com apenas 1 ano. Então, quando essa bibliografia foi escrita, provavelmente estava falando dos filhos vivos dele. Mas ao todo são 7 mesmo. Lá no museu, na árvore genealógica dele, a gente pode ver os 10 filhos dele mesmo. Por que no museu não tem a data de nascimento da Maria Tereza? Porque a gente olhou e pesquisou e não aparecia a data de nascimento dela. Lá as datas de nascimento, a gente assim, não, a gente tem, mas quem fez o museu, né, quem fez a museografia, quem fez toda essa estrutura, resolveu não colocar. As datas que tem nas fotos são as datas das fotos. Então, é um termo museológico, e quando você vai colocar um acervo, você coloca o acervo, o nome, do que ele é feito e a época e o ano que ele foi feito. Então, as fotografias têm o nome do fotógrafo e a data da foto. Daí não tem as datas de morte dos filhos, nascimento, porque daí também fica muita informação. Maurício, a questão do falecimento dele, você citou as últimas palavras, tal, aí, tem alguma coisa lá no museu dizendo, alguma informação? Qual a repercussão na cidade? Porque a gente sabe que o túmulo não seguiu a vontade dele, foi bem maior do que ele queria. Teve uma repercussão forte, e alguns detalhes, desde o falecimento até o funeral dele, alguma coisa assim? Sim, teve uma repercussão bastante forte, não só na cidade, mas no Brasil inteiro. Então, quando ele faleceu, assim, os jornais da cidade noticiaram muito, e os jornais também nacional noticiaram muito, por ter sido o primeiro presidente civil e por ter estabelecido, então, como eu falei para vocês, o consolidador da República, né? Por ter sido a pessoa responsável por manter a República. Então, vários jornais nacionais noticiaram o feito,
Ainda tem um jornal também que está exposto no museu lá, dizendo que, independente de partido político, não tinha uma pessoa que não estivesse triste nesse momento por ter partido o Prudente. Aqui também, no momento do enterro dele, estava ocorrendo uma forte chuva, e mesmo assim tinha 3.000 pessoas acompanhando o funeral dele. Então teve uma repercussão bastante forte, não só na cidade, mas nacionalmente também. Lembrando que 3.000 para a época, Piracicaba tinha quanto, será? Não é verdade? Uma multidão na época, era muita gente. Alguma dúvida? Pergunta, pessoal? Quero fazer aqui então uma provocação, Pedro, já que você fez para eles, é para você, uma pergunta. Prudente de Moraes foi vereador na nossa cidade, certo? Talvez o vereador mais proeminente aqui. Pedro, você que está no seu 3º mandato, algum aspecto do Prudente de Moraes, alguma coisa te inspira, enfim, que você tenta seguir para colocar em prática no seu mandato aí? Tem bastante, Bruno, tem bastante. Eu acho que, na verdade, até foi sem querer, ouvindo a história do Prudente de Moraes, a gente começa a comparar o meu mandato com a história dele, né, o político prudente. A questão do respeito à Constituição, né, das regras. Nós temos aqui a lei orgânica municipal, nós temos o regimento interno e nós temos a Constituição estadual e federal. Então, toda a propositura que a gente faz na casa, na Câmara, como vereador, estuda tudo isso antes de colocar em prática, de apresentar. Esse é um primeiro ponto, o respeito à Constituição. E mais marcante mesmo, depois de hoje, é a serenidade, a prudência. Porque eu sempre me baseei, e aí as pessoas até pegam no meu pé por eu ser japonês, né? Eles me falam da paciência oriental que eu tenho. Se vocês não sabem, gente, daqui 100 anos, daqui 120 anos, quando alguém for falar dos 120 anos do falecimento do Pedro, alguém vai lembrar que eu fui o primeiro vereador japonês de Piracicaba, descendente de japoneses aqui de Piracicaba. Nós tínhamos a esposa de descendentes, nós tivemos, mas descendente mesmo eu sou o primeiro. Então eu entrei para a história da Câmara, de alguma maneira ou outra, vai ficar registrado no departamento lá. Mas assim, a prudência, eu acho que a coerência, para você propor alguma coisa, ela vai refletir na sociedade, ela vai ter um reflexo na população, ela é viável, é execuível, a gente pode fazer essa proposta. Então acho que, e nos debates também, eu acho que nós estamos passando um momento tão difícil na política que a gente está levando para o lado pessoal o que deveria ser institucional, né? Então as discussões hoje da política são, infelizmente a política hoje eu voto em A para não votar em B e vice-versa. E não, nós deveríamos votar projetos, votar propostas, né? Então é isso que a gente tem que analisar. Então o meu mandato é isso, é como prudente. Propostas, discussão de ideias, com prudência, com educação, com serenidade, para a gente poder acrescentar algo à população. Então é mais ou menos isso. Foi sem querer. Eu acho que eu aprendi muito isso hoje. A maneira do prudente trabalhar me revidiu. É aquela coisa que a gente está falando, né, gente? De ontem ser parecido com o de hoje. Maurício, mais alguma coisa? Quer colocar mais da curiosidade que você lembra? Principalmente a vida pessoal de Prudente, que acho que a vida política e profissional acaba vindo mais em evidência. E muitas vezes a gente tem interesse em saber aspectos da vida pessoal dele. Tem mais alguma que você não está lembrando? Gi, tem alguma coisa? Não, a que a Gi está fazendo a provocação que você tem, é que nesse livro da maçonaria, eu não vou lembrar exatamente como foi o fato, tá? Então eu não vou dar detalhes para vocês. Mas ele ilustra, eu acho que a confiança, a fé que Prudente tinha e o amor que ele tinha pelo nome, pela nomenclatura Piracicaba, como o Maurício disse, ou a Gi disse, não lembro. Piracicaba, no começo era Piracicaba, né, Maurício? Depois tornou-se Vila Nova da Constituição, e só em 1877, a iniciativa do Prudente voltou a se chamar Piracicaba. Mas, nesse meio tempo, diz que tinha uma loja maçônica em Piracicaba chamada Loja Piracicaba, né? E ele poderia ter proposto, enquanto maçom influente, o nome para a loja. Vamos seguir o nome da cidade, Loja Constituição, Loja Vila Nova Constituição.
Mas não, ele quis manter a nomenclatura Loja Piracicaba, talvez já sentindo que a população e que as pessoas não iam querer, o nome Vila Nova da Constituição não ia pegar, como se diz, não ia ter aderência, certo? Então ele manteve esse nome, ele junto com os outros companheiros dele, ele manteve esse nome nessa loja maçônica e que veio depois, com certeza veio ajudar, veio somar na propositura de voltar o nome de Piracicaba aí, né? Cristina, pois não? Vou contar uma curiosidade minha, tá? Porque eu gosto muito. O Almeida Júnior, né? O Almeida Júnior viveu na mesma época do Prudente aqui. Inclusive, o Almeida Júnior pintou o Dr. Prudente no seu gabinete de trabalho, que é justamente lá o museu, né, Maurício? E ele está de costas para a Catedral de Santo Antônio, nessa pintura. Eu não sei onde que está, falei para a Rosane, não sei se eu vi lá no Museu de Belas Artes de São Paulo, se está aqui, está em Itu. Então, é tão bonito, e você vê, você fala, olha lá Piracicaba com a catedral, e ele sentado no seu gabinete de trabalho. O Almeida Júnior, gente, é um pintor também de Itu, maravilhoso, pintou tipos brasileiros, assim, fantásticos, e ele também retratou muito aqui a Piracicaba. Então, vale registrar isso. Inclusive, quando teve aquela pendenga, né? Porque não sei se o pessoal sabe. Pode falar? O Almeida Júnior foi assassinado aqui em Piracicaba. Bem jovem ainda, pertinho dali da catedral. E o Prudente de Moraes, na época, aconselhou o marido da moça que ele achava que estava traindo com o Almeida Júnior, a não fazer nenhuma besteira. Foi o doutor Prudente que o aconselhou. Isso está lá naquele do Arco Tarco Verba, como que ele chama, Ivana? Isso. Isso. Está lá no livro. Tá bom, pessoal? Então, era só um registrinho. Pode encerrar? Pode ser. Pessoal, pois não? Alguma dúvida? Pergunta? Até que cargo ele chegou na maçonaria? Você sabe, Maurício? Eu acredito não, certeza que ele chegou ao máximo, grau 33, grau mestre, porque ele fundou a loja. E quem funda a loja só são as pessoas de maior grau. Respondido? Beleza? Existe o registro quanto ao cuidado em desenvolver boas escolas, a educação. Quanto à educação, a parte que ele atuava direto. Certo. Na parte da educação, o Prudente, quando ele foi eleito, ele fez uma reforma educacional e ele pegou muitas coisas da escola metodista. Então, como ele foi também um dos auxiliares para chegar ao metodismo para cá, né? Ele e o irmão foram os responsáveis pela vinda da Marta Watts para cá, para se fundar o Colégio Piracicabano. Então, muito da parte educacional no governo dele foi baseada nessa educação metodista do Colégio Piracicabano. Alguém mais, pessoal? Sobre o mausoléu dele, eu queria saber se desde da morte dele já era imponente daquele jeito, e quem que cuida agora, né? Sim, quando o Prudente faleceu, a gente não tem os registros assim da data do mausoléu. Mas pelos os registros, eles contam que todo funeral e todo mausoléu foi pago às custas do Estado, do federal, né? Então, o presidente atual quis fazer esse funeral e quis fazer esse mausoléu. Não tem a data exata dele, mas provavelmente seja daquele jeito já desde o começo. Depois foi acrescentando algumas coisas, como o busto dele, né, que não tinha. A gente tem fotos mais antigas do mausoléu sem o busto. Então, hoje ele já tem o busto do Prudente também. Qual foi a outra pergunta? Manutenção. Como os jazigos são particulares, fica a cargo da família. O do Prudente, não sei se tem, eu não tenho essa informação também, se tem alguma coisa da prefeitura, porque ele é tombado, né? Então, como o mausoléu é tombado pelo CODEPAC, eu não sei se a prefeitura entra com manutenção. Mas todos os jazigos ficam por conta da família mesmo. Fugindo um pouquinho do Prudente, você falou do mausoléu, o Cemitério da Saudade, a Silvinha também fez uma provocação, o Cemitério da Saudade hoje é um
Uma pinacoteca, um acervo de obras de arte a céu aberto. Dos personagens históricos de Piracicaba, além do Prudente, qual que você teria destaque lá no cemitério? Bom, deixa eu aproveitar já. Eu sou também um dos responsáveis por fazer um tour cemiterial. Não sei se vocês acompanharam na mídia. A gente está fazendo aí mais ou menos 1, 2 vezes por mês um passeio dentro do cemitério, onde a gente vai explicando exatamente alguns túmulos ali mais famosos historicamente. Então, eu escrevi um livro chamado Todos Somos Iguais, que fala um pouco sobre o Cemitério da Saudade. Esse livro está disponível online para quem quiser, no site do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba. E a gente elencou ali mais ou menos 46 túmulos que a gente achou mais historicamente ricos, assim. Então, tem o Prudente de Moraes, tem o irmão dele, o Manuel de Moraes Barros, tem o Barão de Serra Negra, o Barão de Resende, tem o Padre Galvão, que é um milagreiro, o Almeida Júnior, que a professora acabou de citar. Então, o Almeida Júnior também está enterrado aqui em Piracicaba. O Paulo de Moraes Barros também está enterrado lá. E vários outros túmulos assim, mais de entidade, né? Então, das Irmãs Francisco, Irmã de São José, dos Heróis da Revolução de 32. Então, e um conjunto que é do grupo protestante, que é os primeiros enterramentos que teve nesse cemitério da Saudade. Então, é um grupo ainda que não podia ser enterrado no cemitério católico, então ele tinha um espaço só para eles, e tem também lá no museu. E algumas personalidades também da cultura, né, como o Erotíris de Campos, o Cobrinha, todos estão enterrados lá no cemitério da Saudade. O túmulo do Inholica é interessante, porque as pessoas deixam sempre pedrinhas lá de presente para ele, né? E esse aqui eu trouxe até para a Cristina, é o livro novo que eu estou lançando para as crianças, que é A Lenda do Túmulo do Padre Galvão. Eu levei as minhas netinhas lá no cemitério, elas viram o túmulo lá no meio, daí elas fizeram as ilustrações do jeito que elas interpretaram. Até eu trouxe toda a coleção das lendas para a Cristina, para deixar aí na biblioteca. E eu pretendo escrever um livrinho infantil, a história de Prudente, para crianças, a história de Tales Castanho de Andrade, que eu acho que é muito importante, porque as crianças são o futuro, né? E, às vezes, elas não conhecem as lendas, tem a Inhala Seca também. Pessoal, a Ivana Negri é uma das escritoras mais famosas daqui da nossa cidade. Ela, junto com a Dona Leda, a Dona Lourdinha, a Dona Araci, elas fazem parte da Associação Piracicabana de Literatura, Academia Literária de Piracicaba. Isso. E aí, olha, a Ivana tem uns livrinhos muito interessantes que ela nos doou sobre o capitão Inholica, que é um personagem histórico daqui de Piracicaba, sobre o Padre Galvão, que esse daqui nem lançou ainda, né, Ivana? Nós estamos dando spoiler. Sobre a lenda da Noiva da Colina, aquela queda d'água, e tem uma lenda da Noiva da Colina. Sobre a Inhala Seca. Quem já ouviu a historinha da Inhala Seca? Todo mundo escutou. E a lenda da Cobrona. Tá? Todas essas são histórias do nosso folclore popular de Piracicaba. Certo, Ivana? Então, muito obrigado pela presença. Dona Leda, foi um prazer vê-la aqui. Dona Lourdinha, Dona Araci, brigadão, viu? Só mais uma. Aqui a gente fala bastante do Prudente, e existem objetos que foram tocados pelo Prudente, evidentemente, documentos que ele tocou, e que muita gente pode ter oportunidade de ver esses documentos. Não é qualquer cidade que tem uma pessoa que foi presidente da República, e não é qualquer cidade que tem esses documentos, esses objetos preservados. A Giovana, lá no departamento com a gente, ela convive com esse tipo de documento todo dia. Eu pergunto para ela, né, Gi, fala um pouquinho como é que é conviver, manusear esses documentos extremamente importantes para a história, não só de Piracicaba, como do Brasil. Como é que tem esse privilégio aí? Eu acho que nunca fica habitual, você nunca vira um costume. Você sempre tem aquela pitada de emoção, de estar tocando aquilo. Nunca acaba a emoção, né? De você pegar uma coisa diferente, saber que você é uma das... De repente, depois de muito tempo, você foi a primeira a ler, a primeira a interpretar aquilo. Acho que sempre vai ser emocionante para quem gosta, quem se interessa. Voltamos até para a cápsula do SUD. O nosso setor era uma pura emoção, saber que depois de 100 anos a gente era os primeiros a ler aquilo, o quanto é aquilo emocionante. Quanto é emocionante ler uma lei do Prudente, uma resolução, uma indicação que ele fez na Câmara.
antes de tudo, e como aquilo pode ter mudado a história de Piracicaba, a história do Brasil e a nossa história, querendo ou não, por consequência, ele lá em 1877, ou seja, quanto foi, mudou a minha história, né, aqui hoje. Então, acho que nunca fica habitual, sempre é uma emoção mexer com isso, e para quem gosta, estão convidados a conhecer a nossa documentação e visitar a gente. É emocionante. É emocionante também visitar o museu e saber que a casa onde ele morou, onde ele conviveu com a família, é muito, né? Principalmente para os piracicabanos e não, no meu caso. Maurício que diga, né? Trabalha lá todo dia, né, Maurício? Onde ele morou, mora lá, né? Exato. Alguém mais tem alguma pergunta? Durante todo esse tempo que o doutor Prudente ele foi político, ele fez alguma política pública para ajudar a comunidade feminina do Brasil? Não. Pelo que eu tenho conhecimento, não. Porque na época, assim, as mulheres não participavam da política. Era o papel da mulher mesmo, ficar em casa, criar os filhos. Apesar que a mulher dele ajudou muito, quando ela virou a primeira-dama, eles foram para o Rio de Janeiro, ela ajudou muito também ele tomar as decisões. Mas política pública que a gente vai ver para as mulheres vai começar muito depois disso, que vai ser lá na Constituição de 1934, que as mulheres podem votar, as mulheres começam a ter mais espaço assim, na representação. Até que em Piracicaba demorou também para surtir efeito essa questão da mulher, que como a gente estava falando do cemitério, a gente tem enterrado lá também a Ditinha Penés, que foi a primeira mulher e a primeira negra a ser vereadora de Piracicaba. E só nos anos 60. Então, nessa época, assim, infelizmente, as políticas eram voltadas mesmo para os homens, para os letrados, né, para os alfabetizados e para quem tinha mais renda mesmo. Só uma palavrinha sobre as mulheres, a gente fala um pouquinho desse apagar da história, que tem toda a participação da mulher do Prudente na história e a gente escuta falar do Prudente. Isso é um fato que a gente tem como historiadores, como arquivistas, tentar resgatar essa memória. Temos aí todo o louvor a Dom Pedro por essa independência e a gente sabe hoje que a maior atuante no processo da independência foi a Leopoldina, muito maior do que o Dom Pedro. Então, o papel da mulher cabe a gente agora, os futuros historiadores, futuros arquivistas, Princesa Isabel, trazer de volta esses entrelinhas que não ficaram nos registros históricos, a participação delas também. Lembrando, né, já que entrou nessa temática, através de uma proposta da vereadora Silvia, que estava aqui esse ano, a Câmara deu o nome para... Você estava na Câmara, vocês estiveram na Câmara na semana retrasada. Lá tem a tribuna, que é onde vocês utilizaram a palavra. Essa tribuna recebeu o nome de Benedita Penese. Benedita Penese foi a primeira vereadora, a primeira pessoa, a primeira mulher e a primeira pessoa negra a ser eleita pelo voto direto na história da Câmara, em 1955. Ou seja, a Câmara foi instalada em 1822. Então, demorou 133 anos para que uma mulher fosse eleita e tomasse assento na Câmara. Isso, a Gi disse aqui, 1955 é ontem, em termos históricos. É uma coisa extremamente recente, sabe? Então, é uma coisa que tem que ser... que tem que combater para que não seja apagado, para que não haja esse apagamento, que nem a Giovana disse aqui, e a gente traga sempre à tona a história dessas mulheres que foram muito importantes, são para Piracicaba, enfim, para o país. Vereadoras, o Pedro Kawai está perguntando quantas vereadoras ao longo da Câmara. De 17 vereadoras, Pedro. Em 200 anos de Câmara, nós temos centenas de vereadores, mas somente 17 mulheres foram vereadoras lá na Câmara. E presidente, então, pior. Você olha a galeria de presidentes, se você teve acesso lá, você viu, 1948 em diante, só homens e homens brancos. Certo? Só 2 negros você vê, que é o Dr. Galdino, 1975, 76, e João Manuel, 2003 e 4, 7, 8, 11, 12, 13 e 14. Bastante mandato, mas é uma pessoa, só 2 presidentes negros na história da Câmara, certo?
A minha voz é baixa. Na Exalc, agora vai ser uma diretora, a primeira diretora da Exalc. Depois de muito tempo. Obrigado, obrigado. Gi, quer falar mais alguma coisa? Pessoal, Pedro? Só complementando a história, a questão das mulheres na política, fica aí o convite para vocês, meninas. Participem da vida pública, participem da política. Como o professor falou, ainda vocês estão iniciando, é um começo. Se aprimore, o Grêmio Estudantil é um primeiro passo importante. Discutam ideias, tragam propostas para o Grêmio, para a escola, que isso é uma construção política, que lá, a hora que vocês saírem da escola, vai ser um aprendizado para a sociedade. Nós precisamos de mulheres na política. E assim, que fica muito claro, eu estou no meu 3º mandato, Cris. Quando eu cheguei na Câmara, nós tínhamos uma vereadora, a doutora Márcia Pacheco. No meu 2º mandato, eram 2, a Nancy e a Márcia. E a Adriana, desculpa, e a Adriana. No 3º, já são 4, que é a Silvia, a Ana, a Rai e a Alessandra. Então, gente, é um crescimento, é um amadurecimento das mulheres na participação política, é uma abertura de portas, com certeza, que vocês merecem o nosso respeito, mas, meninas, continue construindo para a gente ter um legado muito, muito forte lá na frente. Cidab foi também. É uma das 17, Cidab. Inclusive, a Cidab, muitas pessoas confundiam que ela fosse a primeira descendente de japoneses na Câmara. Na verdade, ela era casada com descendente. O primeiro descendente sou eu. Esse título é meu. Fica o registro. Qual o seu nome? Sofia. Você esteve na Câmara, você, como seus colegas aqui, e daqui, eu já comentei com vocês lá aquele dia no encontro do Conheço Legislativo, daqui 3 anos vocês já podem se candidatar. E, por favor, se candidatem. Vão lá. Vai ser um prazer para a gente, para eu, Giovana, Pedro, enfim, nós que estamos lá, ter vocês. A gente recebeu vocês enquanto alunos e alunas, receber vocês enquanto vereadoras e vereadores e, quiçá, presidente da Câmara, vai ser um prazer imenso. Então, Gustavo Pompeu, bem lembrado, comentei com vocês e compartilho com quem não esteve na Câmara. Em 2009, teve um aluno, na época com 12, 13 anos, ele participou do nosso projeto educacional Conheço o Legislativo, ele usou a tribuna de maneira fictícia, como vocês fizeram lá, e o que aconteceu? Passou, 2009, passou 11 anos, chegou em 2020, ele estava eleito vereador e hoje faz parte da Câmara. Então, ele esteve na Câmara enquanto aluno, participante de um projeto educacional. Alguns anos depois, hoje ele está na Câmara como vereador de forma efetiva, de forma eleita, sabe? Então, e nós, alguns de nós da equipe, acho que aqui só eu que estou mais velho, estou um certo tempo lá, vi ele enquanto aluno e hoje vejo enquanto vereador. E vai ser uma alegria imensa ver vocês enquanto alunos, enquanto vereadoras e vereadores. E faz a diferença. Faz muito a diferença, não tenham dúvida nenhuma. Tá bom? Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Acho que a gente pode ir encerrando aqui. Eu quero agradecer mais uma vez. Cristina, obrigado por abrir as portas da escola, os professores, professoras, a vocês, alunos e alunas. Agradeço o Pedro Kawai e parabenizo pelo trabalho que tem feito junto à Escola do Legislativo. Pedro, isso aqui só é possível graças à gestão sua e da Silvinha lá. Maurício, obrigado por participar com a gente aqui, tá? Giovana, mais que chefe, uma amiga que eu tenho lá no departamento de documentação. Pessoal da técnica, Luciano, Genivaldo, Ana, Rafael, enfim, Davi, todos aqui. Valeu, pessoal. Que os exemplos de Prudente sirvam para todos nós, de coragem, de prudência, de participação, de enfrentamento das causas. A gente está aqui para isso. Valeu, pessoal. Obrigado.